Voltou a gravar, beleza. Deixa eu colocar aqui o céu e o inferno. Vamos seguir, pessoal. Aparecendo bem aí? Tá sim, Antônio. Maravilha. Deixa eu tirar minha imagem aqui da interface aqui, deixa eu ver. Não tem onde tira aqui. Eu coloquei, agora não sei tirar. É mole. É legal, hein? Ah, pô. Não, parece brincadeira. Aí está. Vamos ver aqui. Não, tá. Aí, vou brincar com o Renato, agora está enrolado. Muito bem. Só um segundo. Mas não muda não, rapaz. Pelo amor de Deus. Ah, voltou. Beleza. Que livre da nave. Muito bem, pessoal. Só lembrando, né? Semana passada a gente estudou sobre um rapaz também, né? Que sofreu um acidente de carruagem, né? É uma pessoa que não era nem boa nem má, como ele coloca aqui, né? Sem haver praticado mal, também não fizeram bem. A gente vê o sufoco, né, que ele passou, né? E ele pedia, né, ao médico que estava recebendo a assistência que fosse lá fazer uma oração no túmulo para ajudá-la a se desligar do corpo, né? Então, é uma história bastante assim significativa, né? E nós estamos estudando agora sobre os espíritos sofredores, né? Nós estamos no terceiro, nós vamos agora estudar o Lamentos de um Boêmio, né? E além de outros que vêm pela frente aqui, né? Que é os suicídios, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, né? Então tem bastante coisa pela frente aí no estudo dessa segunda parte, né? Do livro Céu e Inferno. Então hoje nós vamos falar sobre o Lamentos de um Boêmio. Aconteceu lá em Bordeaux, 19 de fevereiro de 1862. A gente está vendo aqui que são espíritos que não são espíritos maus, né? Mas que também não se dedicaram, né, ao amor ao próximo, né? Isso traz algumas dificuldades, né, no passamento, no desencarne. É muito interessante esse estudo para a gente ir ganhando força e conhecimento para que a gente não dê muito trabalho quando a gente voltar para o mundo espiritual. Você lê para nós, Cláudia? Vamos lá. Lamentos de um Boêmio. Bordeaux, 19 de fevereiro de 1862. Homens, meus irmãos, vivi apenas para mim, e por isso hoje expio e sofro. Que Deus vos conceda a graça de evitar os espinhos que me laceram. Caminhai pela ampla estrada do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Aquele que submete aos instintos brutos, a inteligência e os bons sentimentos que Deus nele implantou, assemelha-se ao animal que ele maltrata. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositado, habituando-se a viver com vistas à eternidade que o espera, distanciando-se, por consequência, dos prazeres materiais. Sua alimentação deve ter como objetivo somente sua vitalidade. Seu luxo deve estar subordinado às necessidades exatas da sua posição. Seus gostos e mesmo seus pendores naturais
devem ser regidos pela mais fria razão. Do contrário, materializa seu espírito em vez de depurá-lo. As paixões humanas formam um nó muito justo que vos comprime o ser. Não o aperteis ainda mais. Vivei, mas não vos entregueis às dissipações. Não podeis imaginar o quanto isso custa quando se retorna à pátria. As paixões terrestres vos despem antes de vos deixarem, de modo a chegardes nus, completamente nus diante do Senhor. A cobri-vos de boas obras, pois elas hão de ajudar-vos a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas esconderão vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestes divinas que ninguém vos pode tirar. Esclarecimento do guia do médium. Esse espírito está no bom caminho, porquanto ao arrependimento ele acrescenta conselhos para nos prevenirmos contra os perigos da estrada que trilhou. Reconhecer os erros já é um mérito e um passo efetivo na direção do bem. Eis porque sua situação, sem ser feliz, não é mais aquela de um espírito sofredor. Está arrependido, mas resta-lhe ainda a reparação que deverá fazer em uma nova existência de prova. Mas, antes de lá chegar, sabeis qual é a situação desses homens com a vida sensual que não deram ao espírito outra atividade senão a incessante invenção de novos prazeres? A influência da matéria os acompanha além do túmulo, sem que a morte lhes ponha fim aos apetites de sua visão, tão limitada como quando na terra procura em vão meios de saciar. Não tendo jamais procurado o alimento espiritual, suas almas vagam no vazio, sem direção, sem esperança, presas à ansiedade do homem que tem diante dele apenas a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade das suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo provoca naturalmente a nulidade do trabalho do espírito após a morte. Não podendo mais satisfazer o corpo, não lhes resta nada para satisfazer-lhes o espírito. Daí o tédio mortal, cujo fim não podem entrever e é que prefeririam o nada, mas o nada não existe. Aí tem uma nota de rodapé, 203, que diz assim: o mundo materialista ilude a todos quando confunde prazer e alegria, como se fossem felicidade, sem considerar a meta do espírito. Este espírito boêmio, tendo se apegado em vida aos prazeres materiais, continuou esse impulso após a morte, mantendo-se denso, mas sem ter como satisfazê-los no mundo espiritual. Poderia ter sido produtivo com o conhecimento, mas, sem essa conquista, tornou-se inútil, caindo no tédio o seu sofrimento moral. Com o reconhecimento de seus erros, poderá mudar sua conduta nas vidas futuras e, quando progredir, será feliz por seu esforço. Notas do editor. Puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. É preciso, portanto, que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pelo cansaço,
decidam voltar os olhos para Deus. Vamos lá, né? Muito interessante, né? Muitas pessoas perguntam, né? Por que Deus permite que a gente caia nessas armadilhas? Vocês já pensaram nisso? Quando ele está encarnado, né? A nossa visão da vida, ela fica muito presa à matéria, não é isso? Então, por que Deus permite que a gente viva essas ilusões? Eu ouvi um negócio que me deixou pensando, foi até o... Quando a gente reencarna, a gente define, se a palavra do Ricardo Vaguinho, se eu não estou enganado, que comentou isso. A gente vem com a mente, a gente escolhe uma mente para vir. Eu fiquei pensando nisso, a gente... Mas depois eu fiquei lembrando daquele primeiro capítulo do Pensamento e Vida, que diz assim: as ilusões da mente salteiam a nossa inteligência, ou seja, assalta a nossa razão, né? A nossa capacidade de discernir. Então, por que Deus, então, permite que a gente passe por essas, vamos chamar de provas, né? O que ele está acontecendo com ele depois do desencarne dele, ele está tendo uma expiação e sofrimento, né? Mas antes ele teve uma prova para que ele não resistisse os assédios da sua mente. É um negócio que dá para a gente ficar pensando, né? Então, a gente, antes de reencarnar, a grande parte de nós programa, né? Em que mente vem. Olha que negócio interessante. O Ricardo Vadil comentou isso, eu fiquei pensando, falei assim, que interessante. Então, ele veio, né? Provavelmente que precisava passar por essa experiência, né? De vencer essa tendência dele do bom vivant, né? De quem se entrega aos prazeres da vida, né? E ele aí vem dar uma série, depois de tudo que ele sofreu, né, no mundo espiritual, ele se arrepende, mas não basta só arrepender, né? Então, ele vai ter que passar por outras vidas, vai ter que passar por novas provas para ver se ele consegue vencer a mente. Olha que negócio danado. Estou pensando aqui nisso. O que vocês acham? Ah, Antônio, eu acho essa coisa da mente uma coisa muito complicada, sabe? Porque tem, tem os estudos, né, do Sérgio Felipe mesmo, que fala, ele tem uma, como é que se diz? Agora eu não vou lembrar. É o estudo da mente, né, que ele faz, da glândula pineal e etc. Ele é um estudioso. E uma vez ele falou assim: nós não somos a nossa mente. E É isso depois que mesmo. ele falou isso, eu fiquei, sabe? Eu fiquei assim, mas se nós não somos a nossa mente, o que é a mente, então? A mente é uma outra, né? Aí tem hora que você entende, consegue colocar tudo direitinho, depois desencaixa, sabe? Então, Não, eu estou... entendeu? Aí, que nem você falou aí, por que Deus, né, depois de tanta passagem, ele tem o livre-arbítrio, tá certo, mas essa mente que vem, que a gente vem com ela para fortalecer ou para... parece que é uma coisa colocada, né? Então, eu também não sei, Antônio. Eu não sei se alguém, né, consegue falar sobre isso, porque tem o espírito, né? Tem o Dr. Nuber Fakuri, ele tem uma, que nem um centro, né?
da como é que se diz? Agora sumiu também. Cérebro-mente. Ele tem uma casa de estudo cérebro-mente, ele é da Unicamp. E faz uma correlação, né, do cérebro e a mente. O cérebro é lógico, é orgânico, né? E a mente é uma coisa meio fora. E para mim acaba sendo o espírito, E não é, entendeu? E e não não é. é. Esse que é o pepino agora, nós. Vamos dar, vocês estudaram, vocês estão estudando no mundo maior lá com o Eduardo, né? Vocês lembram da É, casa mental? Ele chegou a estudar com você sobre a casa mental? eles começaram, eu não estudei, mas eu li esse livro. Eu não estava com eles, né? Eu vou Mas colocar aqui, a casa mental, legal. Tem o porão, tem o. eu vou colocar aqui uma imagem. Vamos dar uma pensada nisso aí para ajudar a gente a compreender. Nós temos o que chama o cérebro triuno, né? É isso? Então, o Isso, cérebro mais elementar nosso, ele é alimentado pelo nosso passado. É o cérebro reptiliano, né? É a residência de nossos impulsos automáticos. Então, nós acabamos de ler agora na carta de Paulo que a gente não tem que se preocupar com a digestão, com a respiração, não é isso? Isso tudo foi isso. desenvolvido ao longo da nossa evolução, inclusive no mundo animal, né? Quando nós tomamos a forma do homem sapiens, né? Nós tomamos consciência, mas o nosso cérebro do passado, ele está ali, ele é triuno, ele continua existindo, né? Uhum, Então, esses impulsos automáticos que nós temos, os instintos, nós temos medo, raiva, né? E isso. a gente vem com a mente para poder superar essas dificuldades. É isso? Então, esse é o presente, que nós ficamos mais tempo preocupados com o passado, não é isso? O estudo fez, bastante tempo preocupado com Sim. e não vivendo onde a gente pode fazer a mudança. Por isso que a gente tem que passar por algumas provas para ir tomando consciência, para que a gente possa dominar os nossos instintos. Por que a gente tem É, ressentimento? Às vezes a gente reage de uma maneira muito negativa diante de um familiar, diante de um amigo, diante de uma circunstância, porque muitas no vezes impulso, né? esse impulso vem daqui, ó. E esse cérebro reptiliano, ele tem muito mais idade, muito mais tempo com a gente do que esse novo. Esse novo tem em torno de 300 mil anos. Esse aqui tem milênios. Lá na época dos dinossauros, muitos de nós estavam lá. Nossa. Por isso que fala reptiliano, Antônio? Sangue réptil, sangue frio. Quando a Répteis? pessoa matou com sangue frio, isso é muito reptiliano. Ele não sente nada, ele mata com sangue frio. Os répteis têm sangue Sim. frio, vocês já ouviram falar isso, né? Sim, Com um assassinato com sangue frio. Tem pessoas que isso parece mais eles matam com a maior naturalidade desse mundo. Como um sim. réptil, né? Não sente nada, igual um jacaré, um crocodilo. Né? A máquina de moer gente, né? De moer coisas, né? Agora a gente vai tomando consciência. Mas a mente da gente Isso aí é o porão, né? Que a gente fala na casa mental. O passado é está o tentando. porão, não é isso? O que eu estou falando aqui são, vamos dizer assim, diferenças minhas, a minha maneira de. Eu estou analisando isso porque eu estou muito curioso, porque o próprio Sete Filhos fala: você não é a sua mente. Fala, o que é então? Né? É. Agora, o que está acontecendo? A glândula pineal, ela está ligada muito com o chakra frontal, né? E o coronário, que é o principal nosso. E nós estamos começando a desenvolver, nessa nova fase que a humanidade vai entrar, os novos que vão vir reencarnar, eles vão vir já voltando o pensamento a Deus.
já a Sim, intuição, a mediunidade, receberam o contato do anjo protetor com mais facilidade, as noções superiores, né? exato. Indica aqui É, que os... nós não queremos ser pessoas realmente assim, como Jesus, nosso guia e modelo, né? Nós Sim, conseguir adquirir, que Jesus não veio até nós como o Cristo, ele veio até nós como o máximo que nós podemos atingir nessa fase que nós estamos. É isso que muita gente tem dificuldade de entender. Tudo que ele veio Jesus, como um humano, né? Um como humano. um, Jesus veio como homem, sentiu dor, Exato. sentiu tudo que um humano sente. Nós estamos na fase do esforço e a vontade, estamos ou não estamos? Então, Nós estamos na fase de fazer as mudanças, porque senão a tudo gente vai tem a ver com desencanar. esforço, né, Antônio? Tem, Tudo se tem a você ver com esforço. É que nem eu estava falando com a Claudinha. O Chico Xavier, o que ele foi, né? Mas a gente não fala do esforço também, né? Que ele fez. Que ele fez esforço agora nós temos, para conseguir chegar, aguentar tudo que ele aguentou. Ele teve muita força de vontade, muito esforço, né? então, quem está estudando no livro lá do livro, eu de vez em quando eu apareço lá, consigo acompanhar. É, Mas esse capítulo da casa mental vale a pena. Eu não me lembro qual capítulo que é agora, tá? Vocês me desculpem. a casa Mas mental, né? acho que é o capítulo 10, eu não me lembro assim de repente. É capítulo 3, Antônio. Capítulo 3. É, capítulo 3. Ele fala do porão, ele fala do primeiro andar, né? Que é tudo isso que você colocou aí, ó. Presente, futuro, passado. Passado, presente, futuro. Agora Que é o consciente. isso. Pode falar, Antônio. A gente só faz esforço quando a gente tem vontade. É, A vontade é a primeira, né? Querer realmente seguir os ensinos de Jesus. Nós estávamos falando da conquista da fé. Nós não temos fé, isso. nós estamos conquistando a fé, e a gente vai ter a fé verdadeira quando nós chegarmos aqui, ó, a casa das noções superiores. Quando a gente Aí transformar o sim. futuro em presente. Quando aqui for o presente. Porque tem mais outras coisas para aprender lá em cima, viu, gente? Tem mais coisa, tá? Tem mais coisa. O Mas está Cristo, só no comecinho. Jesus não atingiu o topo da evolução também, não. Tem Cristo mais evoluído que ele. Nós sabemos disso, né? É muito interessante. Não vou nem entrar É nisso, que eu nem. porque a gente sempre, né? A gente veio da religião católica que se colocava Jesus com semelhança, era a mesma coisa, Jesus Deus, né? E isso, depois que a gente veio para a doutrina espírita, a gente parou com esse, logo percebeu que Deus era o Deus supremo, todos os inteligente, perfeito, e Jesus já era o filho dele, mas também não era perfeito quanto Deus, né? E, e tem, Porque senão não teria um Deus só, né? Seria mais de um Deus. Então fica esquisito, né? e, Fica nós temos, esquisito. e nós temos a eternidade pela frente. O grande problema que os espíritos que não adquiriram essa noção da vida maior, quando eles desencarnam, como nós lemos no livro Céu e Inferno, eles ficam assustados diante da eternidade, diante da não morte. Eu falo assim, mas eu continuei existindo? Ora bolas, o que eu vou fazer agora? É um deserto. Você sabe, você não entende. Eu falo assim, mas eu estou vivo, gente. É o que nós Sim, estamos lendo agora no Céu e Inferno. isso. Uma coisa que fica difícil de entender, né? O que nós Como vamos se fazer com diz a sobre. eternidade? Né? O que nós vamos fazer com a eternidade? E Deus, olha a sabedoria divina quando a gente começa a pensar. Por exemplo, Jesus é encarregado de, segundo Geraldo Lemos, né, conversando com o Chico, então ele comenta que Jesus toma conta de 4 mundos.
ele toma conta de um planeta em Capela, que é o que vê os exilados, né? Capela é um sistema, é uma estrela como o Sol, né? E ele cuida de um planeta lá, ele cuida do planeta Terra, ele cuida de um planeta feliz em Sírios, onde vive a Alcíone, né? Vivia, ou vive já lá, né? Ainda. Vive Alcíone, e ele está cuidando do que vai receber a turminha teimosa aqui da Terra, né? Que deram o nome de Quiron, sei lá, né? Ele toma Ele conta cuida também, Antônio? ele cuida. Segundo o Geraldo Lemos, isso aí estou dizendo o autor dessa ideia. Então, é um Cristo. Agora, tem um Cristo que cuida de sistemas solares, que é o Cristo do sistema solar, onde está o planeta Terra. E Jesus é subordinado a ele, segundo o Chico informou também o nosso querido Geraldo Lemos. E tem o Cristo que cuida da galáxia, da Via Láctea. A galáxia são bilhões. Então, nós temos muita coisa pela frente para aprender. Nós não sabemos cuidar nem por direito. Né? Exatamente. De um passarinho. Nós temos que aprender, né? A cuidar bem da nossa família, a cuidar bem dos amigos, a cuidar bem das tarefas que nós recebemos no centro espírita, né? E a gente vai se preparando, quer dizer, nós temos a eternidade para um dia estar contribuindo com Jesus, segundo tem espíritos que criam universos, são co-criadores de universos. Dá para imaginar um negócio desse? Porque vai ficando tão poderoso, né? Porque essa coisa da fala de Jesus sobre sois deuses é algo para se refletir bastante, porque se você pode, com a força do seu pensamento de fé e evolução, né, espiritual, você tem força para chegar num ponto até de criar, né? De ser co-criador das coisas. Mas olha, eu acho que a gente mudou bastante já, viu, Antônio? Eu sinto que a humanidade, assim, tem muita coisa muito difícil, lógico que tem. Mas você percebe um padrão, né? O padrão vibratório da Terra, você sente que está mudando, sabe? Está mudando. Tem muitas pessoas se tornando indo para o lado espiritual da coisa, não está ficando muito mais só no físico, porque está acontecendo coisas que está fazendo pensar, né? Está fazendo pensar. Nós estamos vivendo agora um momento de mudança. Aquela casa, você não está nem na outra casa e nem está na sua direita. Então, está os móveis tudo para cima, você está embalando o livro, embalando o copo, está dormindo no chão, você tem que desmontar a cama, não é assim? E a outra casa você está arrumando lá também. Quer dizer, o planeta Terra está nessa fase. Está uma bagunça, né? Uma bagunça, Isso. mas nós vamos para uma casa melhor. Né? Porque aí vai. É isso que. Por isso que é importante esses estudos que. Eu vejo assim, o nosso cantinho hoje está se fazendo um esforço, nós estamos atuando em vários pontos, né? Na questão dos ensinos de Jesus, na questão da ciência, né? Na questão das ciências psíquicas também, quando a gente estuda no mundo maior, está se trabalhando muito a questão psíquica, não sei se você já observou isso, né? Sim. O preço da vida eterna sobre o passamento, né? Os vários aspectos. Exatamente. No céu e inferno, a gente está entrando muito em questões filosóficas também, trabalhando a questão dos ensinos, quer dizer, uma visão prática, né? Nós estamos tendo aqui uma visão prática da vida agora e da vida pós, né? E é muito importante entender esse cérebro nosso primitivo, que é o danadinho, o problema vem muito dos hábitos que nós adquirimos. Exatamente. E nós temos o presente para poder corrigir isso. No presente mesmo. É no presente que a gente vai ter que consertar alguma coisa, pelo menos, né? E nós sabemos onde nós queremos chegar quando a gente tem como base o Evangelho.
o nosso esforço, nós temos a direção dele. Agora, cada um de nós tem um trabalho a ser feito, e não é o mesmo que eu faço, não é o mesmo que você faz, não é o mesmo que o Fábio, não é o mesmo. Porque cada um tem que avaliar em que estágio está de compreensão, né? Por isso que é muito importante a gente ir trocando ideia. Sim, Pessoal, verdade, viu? quem tiver chance, leia esse capítulo 3. Esse capítulo gerou um livro de 500 páginas, feito pelo Desi Andoli, feito pela Ivana, né? E feito pelo Sérgio Lopes. Sérgio Lopes. Sérgio Lopes. Ele é do Sul, né? Então, ele cuidou da parte do Evangelho, aí vem da parte do... Um cuidou do passado, o Décio Andoli, acho que cuidou do presente, e o Sérgio Lopes do futuro. Ah, eles fizeram um livro, Antônio? São mais de 500 páginas, chama O Cérebro Triuno. Só desse capítulo 3 da Casa Mental. Só do capítulo 3. Eu não li esse livro ainda, não tive coragem ainda. Eu estou com tanto livro para ler aqui que eu tenho que botar na ordem. Mas só sobre esse capítulo 3 rendeu um outro livro de 500 páginas. Ainda não tive coragem, já vi palestras deles e tudo, mas não tive ainda coragem de ler o livro, não. Mas acho que vale a pena, né? Porque nós vamos para a gente poder trabalhar essas questões, né? E eu sempre tive, Antônio, desde muito tempo, eu me interesso muito pelas coisas da mente, né? Tanto neurologia, assim, parte neurológica e saúde mental. Aí eu lidei muito na saúde mental, né? Entender as pessoas que ficam com esses problemas, né? Esquizofrênicos, ficam malucos, tudo. E eu sempre tive, assim, o mundo maior para mim, eu já sigo esse livro já faz tempo, só que a gente tem dificuldade. A gente precisa pegar e entender, porque tem hora que você acha que tem algo mais que você não está pegando. Mas eu vou ler de novo a Casa Mental. E se caso você é um assunto que você tem interesse, vê na Amazon, tem esse livro, você encontra ele. Você vai escrever lá, o Cérebro Triuno. Você vai encontrar. E eles usaram o termo triuno, que um cientista falou do cérebro trino. Ele analisou separadamente o cérebro, mas esse cérebro nosso não funciona separadamente. É um conjunto, que é chamado triuno. Eles estão sempre assim, o passado interagindo com o presente buscando o futuro. Então, a cabeça da gente é uma loucura, né? Aí vai precisar voltar, que nem o Chico falou. Deixa eu voltar para tomar um cafezinho. Quando ele quis entender. Tem que a gente tem, mas é importante saber o seguinte: a mente, ela assalta a nossa inteligência. Cuidado com as ilusões da mente. Tem gente que fala assim, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que eu vou ter isso, eu acho que eu vou ter aquilo. Começa a imaginar um monte de coisa e não vive com medo. Verdade. A mente trabalha muito medo, e muitas vezes a gente é influenciado pela espiritualidade, criando essas ilusões. Por isso que nós não somos a mente. Não. Porque a gente está evoluindo, a nossa mente está evoluindo também. Nós temos um corpo mental, mas nós temos que trabalhar esse corpo mental também e dar a ele os valores cristãos. No meu entendimento, anda tudo junto. Tudo junto e misturado. Porque Jesus disse assim, vós sois deuses, vós não sereis Deus, vós sois. Isso. Porque esse poder, essa conquista foi dada a todos nós para nos melhorarmos, né? Para evoluir. Eu entendo isso, viu Nilza? Nós não somos a nossa mente. Por quê?
porque nós não estamos prontos ainda para a pátria espiritual, não é mesmo? Para a evolução, né? Ah, legal que você falou. Entendendo assim. Então, porque ele afirma, o Sérgio Felipe fala, vós sois deuses, porque como ele Sim, atende muitos pacientes com muitas coisas seríssimas, né? Ele está trabalhando junto com esses pacientes para tirar, às vezes, esse paciente de um quadro de depressão, ou até mesmo de suicídio, né? Ele é um médico muito amoroso, né? Muito. nossa, ele é. Então, quando ele diz assim que, gente, a gente não é a nossa mente. Então, eu entendo assim, é uma mente em evolução, e a doutrina espírita veio para clarear, né? Para colocar luz, né? Com E é muito interessante. certeza. Agora, voltando a esse nosso amigo aqui, nosso irmão, né, o Boema, ele é muito interessante que ele traz alguns conselhos para nós, né? O que ele viveu depois que ele desencarnou, o sofrimento veio, né? Ele se viu diante da eternidade, como ter prazeres que ele tinha, os prazeres terrenos, né? Lá não tem. O Ricardo Varginho falou um negócio que eu podia falar assim, gente, vocês ficam preocupados, quando vocês desencarnar, não vai ter boleto para pagar, não tem que arrumar a casa, né? Não tem que ficar preocupando com o café da manhã, o almoço e janta, isso é coisa da condição do encarnado. Pô, se a gente deixa a mente nos iludir, nós vamos sentir fome, né? Vai acontecer um monte de coisa, a gente vai se perder nessa nova dimensão. Né? É muito interessante o que ele coloca, né? Coloca, aquele que submete aos instintos brutos, à inteligência, ao cérebro, né, reptiliano, e os bons sentimentos que Deus nele implantou, assemelha-se ao animal que ele maltrata. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositário. Ele vai dando os conselhos legais para a gente, né? Habituando-se a viver com vista à eternidade que eu espero. Olha que negócio danado. A gente vai desencarnar e vai ver pela frente a eternidade. O que nós vamos fazer com ela, né? Distanciando-se, por consequência, dos prazeres materiais. Sua alimentação deve ter como objetivo somente sua vitalidade. Está lembrando, na minha juventude, né? Eu morava no interior de Minas, depois fui morar em Belo Horizonte, trabalhar em Belo Horizonte. E eu não conhecia muito esses rodízios de churrascaria, esses negócios todos. Né? Mas a gente ia lá para comer, comia muito além do que precisava, né? A gente se entregava ao prazer do churrasco, aquela coisa, vem queijinho, vem isso, vem aquilo, né? E tem necessidade? Não, mas, né? A gente vai e entra nas feijoadas da quarta e do sábado, não tem uma certa tradição aqui em São Paulo, né? Tem necessidade? Não tem. E a gente vai vendo, e até a gente come muitas vezes para ver se você está meio triste, meia coisa, você come doce, né? Isso. A gente tenta suprir, né, algumas necessidades nossas com a comida, né? É verdade. Essa coisa da carne, né? Que tem gente que quer comer o boi sangrando. Nossa, é É difícil uma mesmo. loucura, né? Mas Mas a gente respeita, né? a Mas gente que pelo pensamento. Respeita, né? Mas é verdade, Antônio. A gente está num ponto da vida, eu acho, que a gente precisa tentar ter felicidade nas coisas assim espirituais, sabe? Sabe que contemplação, aquele sentimento bom que vem no horário da tarde, uma oração que te eleva. Então, a gente tem que aprender. Isso aí é um aprendizado também, né?
e sair desse mundo animal que a gente tá, né? Sim, Isso que é o muito preço. busca. Acho que o Fábio quer falar um pouquinho com a gente também. Ah, desculpa. Pode falar, Fábio. Então, duas coisas que eu queria comentar. Depois vocês perguntam para o Fausto, Antônio, para ele comentar o dia que ele foi expulso da churrascaria Rodízio, de tanto que ele comeu. E, Estou e, entendendo a afinidade que eu tenho com ele, né? e aí, você falou, né, o comentário, que a gente não tem que se preocupar, quando a gente for para a vida espiritual, a gente não tem mais boleto para pagar. Lembrando que o boleto é só forma de pagamento, né? Porque dívidas a gente terá muitas para pagar. Por isso que a gente não vai ficar lá no plano espiritual, a gente vai retornar para outras vidas. Então, o boleto não existirá, mas as dívidas estarão ali para serem quitadas. Era esse Não vai ter o comentário. papel. E não existe alegria maior, gente, do que pagar uma conta, fala a verdade. Né? Quando você acaba, quem comprou casa em prestação aí, né? A perder de vista, a perder na eternidade, o dia que termina é um dia, não é? Ô, meu pai, acabei de pagar, né? Financiamento de 15 anos, que loucura. Um E a maior alívio. alegria que você paga. Quando você compra, né? Você fica feliz que adquiriu o imóvel, e depois você sofre aquele tempo, depois você finaliza, é outro momento de alegria. Muito legal. Mas é isso, Fábio. Mas é que a gente faça isso sem perder a alegria, né? Vamos lá. Seus gestos e mesmo seus pendores naturais devem ser regidos pela mais fria razão. Do contrário, materializa seu espírito em vez de depurá-lo. É interessante. O meu livro, Antônio, tem uma parte que a Cláudia leu que é interessante, porque a palavra que veio não tem nada a ver, porque fala assim, eu acho que é no, como é que eu vou dizer? É no segundo parágrafo, terceiro. Porque assim, seu alimento não deve ter outro objetivo que a sua vitalidade. Seu luxo deve subordinar-se a estritas necessidades de sua posição. Seus gostos, mesmo seus pendores naturais, devem ser regidos pela mais forte razão. O meu está forte razão, e o de você está fria razão, sem o que se materializa em lugar de se depurar. Mas forte e frio é bem diferente, né, Antônio? É diferente, são duas palavras, né? São duas palavras. Mas o sentido Tira o forte e o frio, deixa só razão. Certo. Porque ele está querendo dizer assim, você analisar a razão sem ilusões, né? Olhar para a coisa como ela é. Né? Eu acredito nesse sentido. Analisar um problema friamente, é não deixar que as suas emoções participem de sua análise. Né? Certo. A gente usa muito o termo analisar friamente. Talvez ele está usando esse termo fria nesse sentido. Pode ser, pode ser. É isso mesmo. Analisar friamente. É o que nós precisamos fazer, né? Seus gostos e pendores, quer dizer, você tem tendência para ser um glutão, ou tem tendência para determinadas outras paixões, né? Você precisa olhar para friamente, falar, será que eu preciso disso na minha vida? Né? Verdade. Nossa. É fria mesmo, com a frieza no sentido assim, de você se questionar, né? Assim, será que eu aprendi a fazer isso, viu, Antônio? Eu aprendi a fazer isso.
Quando eu vou, ia, né? Agora nem vou mais. No shopping, ia comprar uma roupa, um sapato. Aí, de repente, eu me perguntava, lembrava do meu armário, que eu precisava dar um fim nas coisas e ficava só enchendo, né? Depois eu Uhum. aprendi também a esvaziar. Mas aí eu olhava aquilo, ia levar, às vezes nem estava precisando. Eu fazia pergunta para mim: peraí, eu não preciso disso? Estou precisando disso? Não mesmo. Aí eu Essa virava no pé. é analisar friamente, né? A gente, diante, por exemplo, de uma situação de conflito, discussão, você pode escolher entre argumentar ou fazer silêncio. Você precisa parar e pensar, para que vale a pena eu comentar sobre isso, vale a pena eu fazer uma crítica sobre aquilo. Pensar friamente, antes de a coisa não tomar dimensões maiores, né? Então, Verdade. eu acho que esse termo, ele traz mais essa visão, né? Verdade. Forte, forte razão Não traz nada. Não não, fala nada. não traz a mesmo sentido. Ele coloca outra coisa interessante: as passões humanas formam um nó muito justo que vos comprimos ser. Não o aperteis ainda mais. Hum, Tem pessoas que sofrem muito com a alegria do outro, né? Eu lembro muito o seu Miro comentando com a gente, esse amigo nosso, né, que nos ajudou muito a compreender o Espiritismo. Ele fala assim: um vizinho compra um carro, você começa a ficar deprimido porque você não tem condição de comprar o mesmo carro que ele comprou. Ao invés de agradecer a Deus por ter um vizinho que está numa condição boa, né? é. Ele pode te ajudar de uma hora para outra, né? E a gente tem, às vezes, essa dificuldade, né? Muito Verdade. interessante. Vivei, mas não vos entregueis às dissipações, né? É os excessos, né? Não podeis imaginar o quanto isso custa quando se retorna à pátria, a pátria espiritual, né? As paixões terrestres vos despem antes de vos deixarem, de modo a chegar nus, completamente nus, diante do Senhor. É uma imagem, né? Imagem poética. Completamente sem É. virtude diante de Deus. Aí ele dá o conselho: cobri-vos de boas obras, precisamos de te ajudar a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, eles esconderão vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestes divinas que ninguém vos pode tirar. Muito bem. Algum comentário a mais, pessoal? Interessante, né? O Espírito passou pelos perrengues e vem aqui dar o alerta, né? Esse é o sofredor, né, Antônio? É um espírito sofredor, né? Ele tem É, noção, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu, não é isso? isso, e até ele coloca: esse Espírito está no bom caminho, porquanto ao arrependimento ele acrescenta conselhos para nos prevenirmos contra os perigos da estrada que trilhou. Reconhecer Então, os erros já é um mérito, um passo efetivo na direção do bem. ele está deixando uma prova para a gente. Ele deixou escrito para a gente ler, aprender, né? Olha que É bom que a gente está isso, aqui. A gente está aqui estudando, né? é para a gente refletir, né? A gente ter a chance de refletir. Muito interessante. O Antônio, o, o céu e o inferno de vocês aí, vocês têm, é do Salvador Gentili? Não, o céu e o inferno que tem, a tradução é do Não, Embas, não é. Embasi.
com a adaptação do Paulo Henrique de Figueiredo. Como é que é o nome? É o Paulo Henrique de Figueiredo que traduziu, e o Lucas Sampaio. Lucas Com base na Sampaio. E tradução de Carlos Embasi. Carlos Embasi. Ah, tá. Você acha em PDF, que é da primeira edição. As outras edições... É. Você falou já. Você falou, mas é que... Tá no livro. Eu passei para vocês também o PDF desse livro. Você passou, sim. Você passou. E aí E é desse aqui, então. Isso. É que eu estou com o livrinho, né, Antônio? Eu estou com o livrinho antigo, né? E ele fala a mesma coisa, mas é a bem segunda diferente. parte não houve adulteração, é só questão de tradução, tá? É só tradução, isso. Não tem a primeira parte foi destruída, né? A primeira parte do livro é que ela foi praticamente toda adulterada, mas a segunda parte não, porque é relatos de espírito, né? Eles não mexeram nessa parte, não. Mas aí tem o problema da qualidade da tradução, né? E o Henrique pegou a tradução do Carlos Embasi e fez uma revisão dela, então traz algumas vantagens, né? E ele analisou ponto a ponto, estudou, ele levou mais de dois anos, né, nesse trabalho. Entendi. Agora, interessante que ele coloca aqui a questão da reparação, né? Está arrependido, mas resta-lhe ainda a reparação que deverá fazer em nova existência de prova. Aqui está falando de prova. Toda vez que você vai reencarnar, você estabelece suas provas. Mas se você vai pisando na bola, suas provas vão virando expiação. Isso. Para você se reequilibrar e poder retomar as provas. Pensou? É o que acontece com todos nós, né? E é assim A mesmo, gente gente. cai, escorrega, levanta, continua fazendo. A gente tem que errar agora por outras coisas, não sempre pelas mesmas coisas, né? Tem que aprender, né? Mas ninguém aprende coisa nova sem errar. Não tem jeito. Você vai aprender a tocar piano, você vai ter dificuldade, você vai cometer erros de harmonia, etc, etc. Você vai aprender a tocar violão, vai ter dificuldade. Tudo que você vai aprender de novo, você tem dificuldade. Nós estamos aprendendo a colocar o evangelho em prática, em vários aspectos, né? Em várias situações. É natural que a gente dê umas pisadas na bola, né? Mas se o intento, a nossa vontade é dirigida ao bem, vamos ter sucesso, mesmo levando uns tombinhos aí, né? Então, assim, ele está dando um alerta, assim, que a influência da matéria nos acompanha além do túmulo, sem que a morte lhe ponha fim aos apetites que sua visão, tão limitada como quando na Terra, o cura em vão meios de saciar, que é o maior sofrimento, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito de fumar, desencarna, não tem onde comprar cigarro, não tem como fumar, porque ele fica dependente de ficar perto de uma pessoa que é fumante. Quer dizer, que coisa pior do que isso? Né? Pois é. Nossa. É igual um vício, né? Você lembra aquele espírito glutão? Ele tinha que ir, né, nos banquetes, né? Sair. Depender de outra pessoa para sentir os prazeres da alimentação, né? É muito interessante. Nossa, verdade. Então, esses alertas é para a gente não cair nessas armadilhas, né? Então, ele tá dando um mapa, né? O Allan Kardec, com esses depoimentos espíritas, está dando um mapa para que a gente não caia em sofrimento, né? Desnecessário. Ele coloca, não tendo jamais procurado o alimento espiritual, suas almas vagam no vazio, sem direção, sem esperança, presa à ansiedade do homem que tem dele apenas perspectiva de um deserto sem limites. É a constatação da eternidade. A nulidade das suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo provoca naturalmente a nulidade do trabalho do espírito após a morte. Ele não criou estrutura, né, de conhecimento para poder continuar sua caminhada no mundo espiritual. Né?
Muito interessante. Bom, pessoal, falta 6 minutinhos para a gente encerrar. Deu bastante, né? Tirar bastante proveito dessa mensagem, né? Eu ia aproveitar. falar para você, Antônio, que aqui fala, mas o nada não existe, né? O nada não existe. Também é outra frase que a gente tem que pensar, né? O nada Não não existe. desenganou, está no outro mundo, mas está lá. É o mundo Tá no- também. Não tem saída. Então, pessoal, vou encerrar um pouquinho aqui. Um amigo vai ligar para mim, está precisando de ajuda. Mas queria fazer o seguinte hoje. Vamos fazer um passe virtual, assim, em oração, né? A gente ficou 2 horas falando de assuntos muito profundos, né? Então, vamos pedir aos nossos anjos guardiões, pelo seu amor, pelo seu carinho, e a gente imaginando bastante luz, né, em nossa volta, imaginando usando a força da nossa imaginação, da nossa mente, né? A presença desses amigos queridos. E quando a gente faz a oração do Pai Nosso, vamos pedir a esse amigo que nos dê um passe magnético, né? Possa atender, né, o nosso equilíbrio mental, a nossa paz interior, né? E nos dando um alívio para esse fim de semana que se abre, né? Então, assim, com muita confiança, com muita fé, né, em Deus, o seu amor, a sua misericórdia, pedimos ao Pai que possamos receber essas energias do alto, essas energias espirituais, mas que continuamos firmes, com a mente firme, ligadas a Ti, Senhor. Enquanto oramos o Pai Nosso, que essas energias vão penetrando desde o nosso centro coronário até o nosso centro básico, né? Iluminando todos os nossos centros de força, iluminando os nossos corações, iluminando a nossa mente, limpando o nosso corpo de toda e qualquer sujidade que nasce de pensamentos menos felizes. E assim, te agradecemos, Senhor, orando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos ofensores e aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Que possamos sempre estar com Deus no coração, com muita alegria, com muita firmeza, e que o Pai nos ilumine sempre. Que essa energia que foi renovada, em nossa mente, em nosso coração, se espalhe por todos aqueles que convivem com a gente. Nossa palavra seja sempre de muito amor e de muito equilíbrio. Que Deus nos abençoe. Falou, pessoal. Um ótimo fim de semana. Boa noite. Obrigado, Boa Antônio. noite. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Claudinha. Boa Fica noite. com Deus. Deus. Obrigado, viu? Obrigado por todos aí. Valeu. Você. Obrigada. Falou, Fabinho. Bom final de semana, Antônio, Cláudia e todos aí. Obrigada. Você também, Fábio. Fica com